Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 1. Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1. Mateus 4, a partir do versículo 1. Quem encontrou, diga: louvado seja Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Chegando então o tentador, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos para que nunca tropecem em alguma pedra. Replicou Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então ordenou Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Agora abre em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 9. Efésios capítulo 1, versículo 9. Amém? Fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Até aí. Irmãos, eu quero falar hoje sobre, não se trata de nós, mas sim dele. Nós temos que entender, querido, algo que eu percebo que muitos de nós ainda não conseguimos perceber: a dimensão da responsabilidade, que é compreender. Eu ia dar esse título para a pregação, mas eu achei muito assim. O título seria: você não é o centro do universo, você não é o centro do mundo, e você não é o centro das pessoas, e você também não é o centro da vontade de Deus. Nós temos que entender, irmãos, que tudo é por Ele. Aleluia. Tudo é por Ele, para Ele e através dEle são todas as coisas. Efésios 10 está dizendo: nós temos que entender o mistério de Cristo, que tudo converge na pessoa de Cristo, tanto as coisas celestiais quanto as coisas terrestres. Temos que ter um entendimento que não depende de nós. Tem até uma canção que nós cantamos há muito tempo atrás: não é sobre nós, nem sobre aquilo que podemos fazer, é tudo sobre você. Só que muitos de nós estamos vendo uma vida onde nós somos o centro. Nós estamos nos colocando dentro de um pedestal e dizendo: eu quero que seja feito a minha vontade, eu quero que seja feito o meu desejo. E todas as vezes que nós saímos daquilo que Deus determinou para nós, nós estamos pecando. É por isso que a igreja, de uma forma geral, ela está entrando em um tempo de morte espiritual. A igreja ela está desfiando, porque as pessoas elas não perceberam que Deus não é um amuleto. Deus não é o gênio da lâmpada que você grosa: Senhor, precisa, e Deus aparece e te socorre. Nós temos que entender que tudo converge para o crescimento de Cristo. Tudo que nós viemos fazer, falar, pensar, agir, tem que refletir a imagem de Cristo. Jesus ele começa na tentação, e eu quero que você entenda isso. Ele começa seu ministério indo para o deserto. Amém? A Bíblia diz que ele teve fome.
Quando ele teve fome, o que foi que o diabo ofereceu? Pão. Irmãos, o diabo ofereceu alguma coisa errada para ele? Era uma coisa ruim? Era uma coisa diabólica? Não. Irmãos, então por que Jesus negou o pão? Ele está nos ensinando que nós não devemos viver baseado naquilo que nós queremos. O que eu quero não é direção para mim. Eu vou repetir: o que eu quero não é direção para mim. É por isso que ele responde: nem só de pão. Ele não falou que não estava com fome, porque ele estava, a Bíblia já diz, Jesus estava com fome. O diabo se aproveitou da necessidade de Cristo. Tem muitas pessoas que estão dizendo sim para o diabo porque estão com necessidade. O diabo aparece e ela recebe. Nós temos que entender que no reino e para o reino tudo vai convergir em Cristo. Irmãos, naquele momento, se o Senhor Jesus tivesse aceitado o pão do diabo, em que Deus seria glorificado? Em nada. Seria de quem? A honra, o benefício de ajudar alguém? Do cão, do diabo. Jesus sabia, não, nem só de pão vive o homem. O diabo apresenta uma necessidade, Jesus responde com um propósito: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então assim, eu posso até estar com fome, mas eu não sou movido pelo meu estômago, eu sou movido pela minha fé, e minha fé diz que eu preciso ouvir a palavra dele. Aí o diabo entendeu: é a palavra que você quer? Então deixa eu te oferecer a palavra. O diabo agora, irmãos, é o segundo ponto do diabo. Ele usa o que? A palavra. Ele leva Jesus ao cume do monte e fala: se joga. E ele cita Salmos 91, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordem para te proteger. É Bíblia, não é? O diabo está sendo sincero, o diabo está usando a palavra. Todas as vezes que nós usamos a palavra para o nosso benefício, nós estamos saindo da vontade de Deus. Porque a palavra não foi feita para nós, foi feita para que Ele seja engrandecido. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O diabo veio com a palavra para beneficiar a Cristo. O Senhor poderia ter feito, irmãos, aquilo? Sim ou não? Sim. Deus, ele podia mandar os anjos para socorrer Jesus. Mas o diabo percebeu, mas Jesus percebeu que o diabo, preste atenção nisso, estava pegando a palavra para beneficiar ele. Mas na frente ele vai dizer: eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Quando o diabo veio com uma proposta linda, bíblica, e muitos de nós somos assim. Às vezes vemos um versículo que serve para nós, aí nós pegamos, né? Palavra. Irmão, Jesus está dizendo não para a palavra, num bom sentido, porque ele responde com outra palavra. Mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O que é que ele está dizendo? A palavra não serve para o meu benefício, porque eu não vivo, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, e não para Deus fazer a minha vontade. Ainda que a palavra diga que ele vai mandar anjos, eu não vou tentar o meu Deus, porque eu não tenho essa capacidade, eu não tenho esse tamanho, eu não sou louco. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu não sou doido de desafiar a Deus. Você consegue entender? Primeiro necessidade, depois a própria palavra. Aí quando o diabo se coloca no pior lugar dele, ele: tudo bem, então eu vou te dar tudo: desejo, cobiça, avareza, vou te dar tudo que você está vendo. Irmãos, sabe o que é interessante? Jesus não chamou o diabo de mentiroso, ele não falou que o diabo não tinha aquilo. Foi que ele responde: não. Ele permaneceu na palavra. O diabo usou 3 estratégias, mas as 3 respostas de Cristo foi na palavra. Arreda Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor Deus servirá, somente ao Senhor Deus se curvará. Então vai-te embora daqui, porque eu não tenho propósito com você. Independente do que você está me oferecendo, eu não vou receber, porque não depende de mim, eu dependo dele. E a Bíblia diz que assim que o diabo se retirou, Deus mandou anjos para levar comida para Jesus. Jesus, ele começa o seu ministério afirmando para mim e para você: estamos aqui para fazer a vontade de Deus. O propósito de nossa vida é fazer a vontade de Deus.
Nós temos que entender, queridos, a palavra não é para o nosso benefício, mas sim para que Deus seja glorificado. Use a palavra para a glória de Deus. O diabo, ele tenta, irmão, seduzir a Cristo, mas Jesus sabe do seu propósito. Ele sabe que veio fazer a vontade do Pai. Isso significa: vivo não mais eu. É quando eu e você entendemos que fomos criados para manifestar a glória de Deus. Entenda uma coisa, querido: nos movemos pelo que Deus fala. É a palavra de Deus que aponta o nosso destino. E esse é o filtro que precisamos. Todas as vezes que você tiver com raivinha, brabinho, com necessidade, e você caçar um versículo, sabe aquela hora que você está mal, e você vai no Google, versículo sobre inveja, aí você posta. Não use a palavra em seu benefício, use a palavra para engrandecer o nome de Deus. Pastor, mas tem o versículo da inveja. Irmãos, eu prefiro o versículo que diz: se alguém falou mal de você, ore por ele. Que é isso que a palavra ensina. Só que nós estamos vivendo, irmãos, numa bolha, achando que nós somos o centro do universo. Mas desde o começo, Deus está dizendo: eu fiz o homem com um propósito. Vamos lembrar da criação. Quando o Senhor, ele entende que a natureza, o mundo, ele precisava ser governado, ele cria um casal. Qual é o nome do casal? Não ouvi. Adão e Eva. Mas entenda que no propósito da criação, o Senhor, ele terceiriza o serviço. Muita gente fala assim, não é errado falar: ah, Deus criou os animais. Irmãos, Deus é muito perfeito. É por isso que o sapo é feio, que o bicho feio é sapo. Porque na verdade o Senhor terceirizou o serviço, não foi Deus que fez. Terra, produza os seus animais. Ele deu uma palavra, e a terra seguiu a sua direção. A terra sabe que Deus é organizado. Aí ele cria o mosquito, aí cria o sapo, aí cria a cobra, aí cria o gavião, e funda aquilo que você estudou na escola, a cadeia alimentar, para que tenha equilíbrio. A própria natureza trabalhou para um equilíbrio. Só que entenda: o sapo precisa do mosquito, a cobra precisa do sapo para comer, para se alimentar. A cadeia alimentar é um ciclo, aonde é algo parado, sempre vai acontecer. Hoje, há 20 anos atrás, o ciclo da natureza era esse. Aí Deus percebe: não, eu fiz a terra, eu preciso que alguma coisa aponte para mim. E as terceirizadas não têm a capacidade de criar algo que aponte para mim. Então, façamos nós o homem. E como é que vamos fazer esse homem? A nossa imagem e a nossa semelhança. Muitas pessoas acham que a imagem e semelhança de Deus está falando de algo físico. Eu entendo muito mais como algo espiritual. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Jesus, ele confirma isso em Mateus 5, quando ele diz: olha, façam as boas obras, para que os homens vejam as boas obras que vocês fizeram e eles glorifiquem ao Pai. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, porque tudo que nós venhamos fazer é para glorificar o nome dele. Tudo que eu venha fazer, falar, pensar, agir, é para glorificar o nome dele. Eu sou a imagem e semelhança de Deus, porque tudo que eu faço não é para mim aparecer, é para que Deus apareça, que ele cresça e que eu diminua. É quando João Batista, ele aparece pregando o evangelho poderoso, e os judeus chamam ele e falam: olha, tu não és o Cristo. Ele: não, eu sou apenas uma voz que clama do deserto. E a verdade é que eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Eu batizo com água, mas vem aquele que batiza com fogo e com o Espírito Santo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estou aqui para apontar a ele. Irmãos, quando Jesus aparece, João Batista some, porque o nosso propósito é que Deus apareça. Mas quando nós saímos desse lugar e decidimos agora achar que somos o centro do universo, nós erramos. E mesmo sendo criado com um propósito, graças a Adão e Eva, você tem algo que Deus não muda, porque Ele próprio determinou. Quando come o fruto proibido, eles agora têm direito de receber o livre arbítrio. É
É quando o ser humano agora pode decidir. Adão e Eva tinham um projeto, tinham um plano. Deus criou eles com um objetivo, mas por causa da proposta do diabo, irmão, você percebe que a humanidade começou com uma tentação do diabo, e Jesus veio e teve que redimir isso, porque o ministério dele começou com a tentação do... É por isso que ele fala: eu faço nova todas as coisas. Porque antes nós tínhamos a raiz de Davi, a raiz de Adão, perdão, mas agora nós temos a raiz do filho de Davi, Jesus Cristo. Adão e Eva fracassaram porque escolheram o seu benefício, queriam saber, e a colheita deles levou eles para fora do jardim. E quando eles estão fora, eles agora são submetidos a dores, a sofrimento. Muitos de nós estamos vivendo momentos de dores e sofrimento porque nós decidimos: eu vou fazer a minha vontade, eu vou fazer do meu jeito, da forma que eu quero. Muitos de nós não estamos consultando a Deus como devemos fazer, o que devemos falar, como devemos falar. Nós simplesmente achamos que podemos viver. E aprenda, querido, que o fato de você estar aqui não determina que você vai viver para a glória de Deus. Porque é muito fácil vir e ouvir. Tiago diz: olha, não seja apenas ouvinte, mas seja praticante. Falei ontem na oração, o problema é que muitos de nós mal conhecemos a palavra. Ouvimos a palavra pela boca de outros, porque nós não temos Mateus 6, não temos intimidade, não temos a revelação dele mostrar para mim e para você um versículo. Não conseguimos viver, porque ainda estamos interessados em nós. Irmãos, a verdade é que a necessidade trouxe muitos de nós para a igreja, e o Senhor usa a necessidade, amém? Só que depois que eu entro, eu preciso aprender que a necessidade não pode mais me mover. Vejo muitas pessoas que procuram ser fiéis a Deus por benefício próprio. Pessoas que procuram fazer algo para Deus. Não, eu preciso trabalhar para fazer algo para Deus, para que eu seja abençoado. Se você tem esse pensamento, saia disso, meu irmão, em nome de Jesus. Tudo é para Ele, por Ele e através dele são todas as coisas. Nada é por nós. O que eu estou fazendo, o que eu estou ofertando, o que eu estou plantando é para a glória de Deus. Deus me deu, amém. Não me deu, amém, do mesmo jeito. Eu não dependo que meu nome cresça, eu não dependo que a minha vontade floresça, eu dependo que Ele cresça. Eu preciso que as pessoas olhem para mim e vejam Cristo. É por isso que antigamente nós tínhamos, irmãos, uma frase. Eu lembro quando eu cheguei na igreja ainda adolescente, me ensinaram a frase: tudo que você for fazer, pergunte antes. Qual era a frase? O que Jesus faria se estivesse no seu lugar? Porque nós, irmãos, não prestamos. Deixa eu falar para você uma coisa que você não sabe: você não presta. Você não tem condições de governar a sua vida. Nós precisamos de fato morrer e deixar Ele governar a nossa vida. Parar de fazer o que queremos e viver uma vida fazendo o que Ele faria. O que Jesus faria no meu lugar? Irmão, sabe o que é interessante? Mesmo independente do conhecimento bíblico que você tem, sempre você converge para saber o que Jesus faria. É quando você está no meio de uma confusão e você está com aquela vontade de dizer um monte de verdade. Aí você pensa rapidamente: qual que é que o Senhor faria? Vem no seu coração: rapaz, Ele perdoaria, Ele deixaria para lá, Ele ficaria calado, porque Romanos fala: a vingança é minha, diz o Senhor. Mas o que é que nós fazemos muitas vezes? Falamos, agimos, atacamos, porque nós vivemos segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer. Essa é a realidade. Irmãos, o que nos move muitas das vezes tem sido simplesmente o fato de querer fazer como nós queremos, fazer como eu acho que deve ser feito. Irmãos, quantas vezes nós estamos consultando a Bíblia e perguntando: Pai, o que eu faço? Cuidado, não viva para si. E vou falar em bom som: cuidado, não viva para si. Estamos aqui para glorificar o nome de Deus. Esse é o chamado: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Mas entenda, vamos tentar, irmãos, exemplificar, dar alguns exemplos. O que te impede de fazer algo para Deus, ou algo que tenha o nome de Deus? Não quero aqui entrar no contexto religioso, porque eu entendo, e eu vinha pensando isso quando eu estava vindo para o ensaio. Irmãos, eu acho que eu prefiro chegar diante de Deus
para receber uma repreensão pelos meus excessos do que pelas minhas faltas. Como assim, pastor? Eu prefiro estar todo dia na igreja e ouvir dele naquele dia: meu filho, não precisava ir todo dia, mas que bom que você foi, do que chegar lá e por que você não foi para a igreja? Eu prefiro o excesso do que a falta. Você consegue entender isso? Só que muitos de nós, irmãos, vou deixar bem claro, na minha visão, irmão, você não precisa estar aqui todo dia. Só que o motivo é o porquê você não vem todo dia. Porque muitas vezes são desculpas. Irmão, sabe uma das coisas que eu confesso aqui para a igreja, ainda bem que não veio todo mundo, que eu fico meio chateado, é quando as pessoas não querem mais viver uma vida de renúncia, de sacrifício. Irmãos, tem coisas que para mim, me perdoe a palavra, são besteiras, são desculpas. E pessoas que vivem desculpas não têm propósito. Simples. Pessoas que vivem de desculpa, elas não têm propósito. Tudo tem uma desculpa. Já não queria vir, irmãos. Olha, tem gente que manda: pastor, eu não vou hoje porque a minha vontade. Meu irmão, eu fico em casa mesmo, já não queria nem vir. Você está louvando a Deus porque choveu? Você está louvando a Deus porque você adoeceu? Você está louvando a Deus porque a sua família chegou? Você está louvando a Deus porque você não pode mais, porque sua perna não está andando? Você está louvando a Deus por isso? Existem pessoas, irmãos, que estão no sacrifício. São pessoas que não entendem, pessoas que não se entregam, pessoas que não se dedicam, pessoas que não conseguem mais viver uma vida de renúncia, simplesmente porque não entendem o que é glorificar o nome de Deus. São pessoas, querido, que olha, deu uma pequena dor de cabeça. Eu falei isso ontem para os irmãos. Não quero que você seja irresponsável. É um testemunho de fé. Eu senti de Deus e eu fiz. Se você quiser pegar esse exemplo, amém. Se não quiser, amém também. Irmãos, durante 3 dias eu estava vindo para a oração com muita dor de cabeça, dor no corpo. Eu mexi isso aqui, irmãos, estava doendo. Eu já estava esperando as bolinhas sair para saber que era dengue. E o dor, passei uma tarde com febre ontem. A pastora olhou e falou assim: nós vamos para a igreja? Eu falei: vou. Eu não vou dar ocasião ao diabo para mim não ir. Já vi o Senhor curar muitas pessoas quando foram na igreja, comigo pregando. Comigo, não sei. Quando eu estava pregando, por que eu não posso ser curado também? Irmãos, eu vim com dor de cabeça, dor no corpo, dor nas juntas, ruim. Irmãos, acredite você ou não, quando eu cheguei, orei, quando eu estava dando testemunho, que eu me lembrei que eu não estava mais com dor. Amém, irmãos, glória a Deus pelo seu, glória a Deus. Fui curado. Voltei para casa, passei 3 dias com muito frio. Eu nem vi a noite ontem. Quer dizer, eu vi, né? Mas não foi doença não, foi outro motivo. Tá bem numa cadeirinha. Fiquei bem. Passei o dia bem. Quando foi hoje à tarde? Eita. E eu vou cantar hoje. Garganta doendo. Fui na prateleira, se eu ver se tem a partilhazinha. Falei: Senhor, eu vou te louvar. Tá doendo minha garganta. Talvez você, irmãos, vai entender isso como imprudência. Eu entendo como fé. Falei: Senhor, eu vou. Não vou escalar ninguém, não vou colocar ninguém, a obrigação que é minha. A escala é minha, então eu vou cantar, eu vou pregar, eu vou dar a palavra, eu vou fazer tudo hoje, para mostrar para o diabo quem manda em mim é o Senhor. Eu estou aqui para glorificar o Senhor. Acredite você ou não, eu não estou sentindo nada em minha garganta. Cantei, estou ministrando. Mas tem pessoas, irmãos, que estão usando de pretextos, de desculpas, porque não entende mais o que é a vontade de Deus. Como é que está, irmãos, nosso nível de glorificar o nome do Senhor? Quantas pessoas estão glorificando a Deus por aquilo que nós estamos fazendo? Quantas pessoas estão enxergando a Deus baseado em minha vida? Meu irmão, se você chegou aqui achando que Deus vai fazer só para você sair daqui hoje transformado em nome de Jesus, você está aqui com um propósito para que o nome dele seja glorificado. Então não pergunte mais ao Senhor qual é o benefício que eu vou ter. Não, o que é que o Senhor vai ganhar? Eu estou fazendo porque o reino de Deus cresce. Eu estou fazendo porque o reino do Senhor vai ser glorificado. Irmãos, são nos pequenos detalhes. Deixa eu dar um testemunho para você poderoso. Semana atrás veio uma vizinha da igreja. O mato estava muito grande.
E ela veio falar: olha, aqui está muito úmido ali. Eu falei: não, a gente vai limpar. Aí deu um problema com o rapaz que ia limpar. Aí quando foi acho que foi segunda, terça, acho que no começo da semana, ela foi na casa da Leila mandou mensagem, e eu fui. Irmãos, quando eu cheguei, ela ficou assim meio surpresa, como quem dizia assim: oxe, ele veio mesmo. E quando eu cheguei: não, entra aqui, deixa eu te mostrar aqui o quarto da minha filha. Ela chegou e me mostrou a filha dela que faleceu há um tempo atrás. Uma coisa linda, irmão. Fiquei apaixonado por aquele desenho. Vou até perguntar quem foi que fez, que eu vou fazer lá em casa também. Mostrou o desenho, conversou. Aí eu vi, irmãos, que ela ficou muito alegre. Eu falei: amém. Eu falei: não, minha irmã, estamos aqui para resolver. Não deu certo o roçador, mas amanhã, mesmo se eu não achar ninguém, eu venho limpar isso aqui amanhã. Era muito bom. Irmãos, ela foi falar das mágoas delas. Foi falar de situações passadas com outras cabeças desse ministério que entristeceram muito ela. Falei: minha irmã, olha, passou, agora sou eu que estou aqui, o que você precisar é glória. Irmãos, nós chegamos, está aqui o irmão Gil de testemunho. Quando nós chegamos, o irmão Gil veio, o irmão Marcos veio. Aí o Marcos falou assim: eita rapaz, nem para ter uma músicazinha para a gente entrar nesse solzão aí. Deus é tão bom, irmãos. Até lembra, né, irmã Leila? Amanhã tem que fazer sol. E fez, como Deus é fiel. Irmãos, fez um sol daquele. Limpamos, suamos, nos cortamos, aleluia. Rapaz, tivesse uma música. Irmãos, quando a gente entra no mato, a irmã começou a colocar irmão Lázaro, irmão Cassiane. Foi só a glória. Eu falei: ô Senhor, obrigado. Porque o evangelho está sendo pregado com um simples detalhe. Poderíamos ter falado: só o mato. O que é que tem um mato? Mas o nome do Senhor foi glorificado num pequeno detalhe. E o Senhor, Gil, se ela colocou louvor lá, ela estava ouvindo também. Então Deus falou com ela, pegou meu número. Então entenda, querido, o que é a nossa vida, em que é a nossa vida está engrandecendo o nome de Deus. Depois que a gente limpou o mato, a gente percebeu que a culpa do muro estar rachando não é o mato, mas o nome do Senhor foi glorificado pela atitude dos irmãos de ter limpado o terreno. Uma simples visita, um simples amém, aqui estou. Irmãos, quantas vezes nós não percebemos a importância de glorificar o nome de Deus? Irmãos, hoje de forma muito espontânea, fui almoçar na casa da minha sogra, e a pastora: vamos ali no rio ver lá se já acharam o menino. E nós chegamos, estava toda a família. Eu nem encostei, fiquei de longe, mas logo alguns membros da família vieram. Aí conversaram, falaram, se lamentaram. Eu não falei muita coisa. Quando eu fui saindo, uma das pessoas que eu mal conheço falou assim: pastor, obrigado por ter vindo. Vendo aqui saber como é que estava. Primeiro pensei: Senhor, obrigado pela minha esposa, porque foi ela que quis ir. Aleluia. Eu falei: não, irmão, amém. Vamos estar orando, o Senhor vai e sabe todas as coisas, conforte o coração de vocês. Eu saí. Irmãos, foi quando eu percebi. O Jesus chorou. Porque para nós, irmãos, para mim, durante muito tempo, não fazia sentido esse Jesus chorou. Como é que o Senhor chora sabendo que Ele vai ressuscitar Lázaro? Qual é o propósito do choro? Porque Ele está mostrando para mim e para você que sentir a fragilidade do outro é mostrar para Ele que a gente se importa, mesmo a gente sabendo que temos um Deus que governa todas as coisas. Só que nós estamos tão egoístas, vivendo num pedestal tão alto, que a simplicidade do Evangelho está sendo esquecida por muitos de nós. A simplicidade de Cristo, aquele Cristo que chegava, sentava na mesa com a prostituta, com o bêbado. Esses dias eu fiquei feliz, entrou um bêbado aqui na igreja. Na hora da oração, eu me espantei. E ele entrou, ele sentou e botou o joelho no chão. Eu: fala, Senhor, toca, Deus. E lá, irmãos, eu já vi cena de pessoas expulsarem o coitado da igreja. E sentou, aí depois foi lá fora. Acho que ele tem um problema de audição. Ele: água, quero água, tem água. Ele lá atrás, bora. Aí dei água para ele, ele sentou ali na calçada. Eu lá conversando, olhando para ele. Aí eu tentei pregar, irmão, só que parece que ele não estava ouvindo. Eu falei: não, Senhor, você faz um mistério aí com o Senhor, estou aqui para servir. Peguei água, aí ele pediu água de novo, fui de novo pegar água. Aí ele pediu água de novo, fui de novo pegar água. Na quarta vez eu disse: Senhor, mas está com sede, Deus. Mas amém, seu nome vai ser glorificado. Irmãos, no quarto copo ele tomou, ele levantou. Ele, quando eu era pequeno, minha mãe trazia aqui na comunidade cristã.
desde pequenininho, pastor Roberto, aqui na igreja. E o cara lembrou de quando ele era criança. Irmãos, o cara lembrou que era daqui da igreja. Eu acho que ele quis dizer que a igreja era pequenininha, que eu não entendi muito bem o que ele falou, não. Mas lembrou da comunidade cristã. O cara veio aqui com propósito. Irmãos, o cara estava bêbado. E lembrou da igreja que a mãe trouxe. Aqui eu falo com os pais. O cara bêbado citou a mãe que trouxe ele para a igreja. Você consegue entender isso, irmãos? O nome do Senhor foi glorificado. Saiu daqui dizendo que ia parar de beber e que ia voltar. Eu estou esperando em nome de Jesus e vai voltar. São as pequenas coisas. Eu não tinha nem me lembrado, irmãos. Eu lembrei agora. Bem-aventurado é aquele que der um copo de água gelada. Eu dei 4, oh glória, aleluia. Só que nós estamos tão egoístas, tão fora de Deus, que nós perdemos a sensibilidade, perdemos a empatia, perdemos a misericórdia. Porque parece que tudo é por nós, para nós, através de nós são todas as coisas. Nós somos tão hipócritas, irmãos, que nós não nos submetemos à mudança de vida para que outras pessoas sejam mudadas. Nós precisamos ficar lambendo ferida, maltratando o passado. Irmãos, eu virei o ano e eu falei: Deus, me dê maturidade de entender o que as pessoas estão vivendo. Não posso fazer nada. Recebi, irmãos, uma notícia muito triste ontem, que meu coração ferveu. De uma família, irmãos, que dilacerou, acabou a família. E eu pensei: Deus, quantas vezes a gente avisou, quantas vezes estivemos presentes, mas infelizmente não quiseram. Amém. A minha parte, para que o seu nome fosse glorificado, foi feita. Mas o problema é que nós não temos feito a nossa parte. É aquela consciência que eu poderia ter feito mais. Então, irmão, faça alguma coisa. Comece fazendo, tirando você desse pedestal. Precisamos sair desse lugar, irmãos, de exibição. Esse lugar que só mostra a gente. Esse lugar que só importa o que eu quero, o que eu digo, o que eu falo. Irmãos, o que tem queimado no meu coração é isso. Esse dia, Senhor, me dá a humildade de entender como o Senhor foi. Porque eu preciso fazer alguma coisa pela minha cidade. Eu preciso. Esse dia, irmão, eu cheguei na casa de uns familiares meio afastados. E todo mundo me chamando de pastor. E eu me espantei. Eu falei: meu amor, eu não entendo como é que esse povo sabe que eu sou pastor. Parece que eu tento fugir aí que o povo parece. Não tem mais intimidade. Eu falei: Deus, quantas pessoas talvez sabem que eu sou e eu não tenho feito nada. Porque nós estamos tão olhando para nós, que Deus está querendo fazer algo em nós, mas nós estamos tão preocupados com nós mesmos, que não percebemos que Deus quer manifestar a glória dele através de nós. O Senhor, irmãos, ele pode manifestar, ele não precisa de nós, amém? Mas mesmo assim ele nos quer. Eu quero usar porque você é o templo. Você é, irmãos, o Cristo que a obra precisa. Você é o Cristo que as lojas precisam. Você é o Cristo que a empresa precisa. Esse é o significado de ser cristão, pequenos cristos. Paulo fala: seja o meu imitador como eu sou imitador de Cristo. Mas como é que está a nossa imitação, irmãos? Barata. Porque o nosso ego está lá em cima. A nossa hipocrisia, as nossas manias de querer olhar só para nós, para o nosso umbigo. Irmãos, Deus está nos dizendo essa noite: é tempo de vocês tirarem os olhos de vocês e começarem a olhar para mim, falarem como eu falaria, pensar como eu penso. Eu lembro de uma canção, irmãos, que diz assim: um dia uma criança me falou, olhou para os meus olhos, a Vanessa deve conhecer, caneta e papel na sua mão. Deixa eu lembrar aqui o refrão, vamos lá. Andar como Jesus andou, sonhar como Jesus sonhou, sentir o que Jesus sentia, e a chegar ao fim do dia. Lembrou? A canção que dizia: eu preciso pensar como ele pensa, falar como ele fala, porque não se trata de mim. 2021, 2020, 2019, talvez nós fizemos muito como nós achávamos que deveríamos fazer. Mas chegou o tempo de saber como ele faz. E pastor, como é que eu sei isso? Primeiro, palavra. O homem precisa da palavra de Deus. Irmãos, todos os assuntos estão na palavra. Deixa eu falar um negócio para você. Busque a palavra, para depois você buscar alguém usado por Deus para explicar aquela palavra. Mergulhe em Deus. Essa noite, e eu finalizo aqui, se jogue diante do Senhor e diga: Deus, eu preciso entender quem o Senhor é.
É por isso que precisamos de intimidade. De Mateus 6,6, entrar no quarto, fechar a nossa porta. Irmãos, porque nós não temos condições de governar a nossa vida. Você já percebeu que muitas decisões suas não deram certo? Que você apenas está colhendo as más escolhas que você fez, e Deus não tem nada a ver com isso? É porque na verdade você ainda está insistindo em quebrar a cara, e o Senhor está batendo na porta dizendo: olha, me dá esse controle, me dá essa direção, me entrega a sua vida. Está na hora de você mudar de verdade, está na hora de você entender o sacrifício que é servir a mim. Mateus capítulo 10, 38, finalizo nesse versículo. Abre aí, por favor. Mateus capítulo 10, versículo 38. Mateus 10, 38. Irmãos, para você que não sabe, esse versículo continua servindo para hoje. Vamos ler do 37. Mateus 10, 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Amém? Então, querido, não se trata do quanto eu acho ou acho. Se trata do quanto eu perdo, do quanto eu estou perdendo. E nós ouvimos muitas frases, né? Olha, eu ouvi muito: você está perdendo sua juventude. Obrigado, Deus. Glória a Deus. Você está perdendo sua vontade. Eu falei: ele não entende. Mas esse é o propósito do Senhor. É quando eu perdo a minha vida para achar a vida dele em mim. Viver em Cristo é renunciar a si mesmo e dizer: Pai, vivo não mais eu, agora é Cristo quem vive em mim. Tomar a cruz é fazer o que ele fez, andar como ele andou, viver como ele viveu. Esse é o nosso propósito.